Novidade, só chamar a gente, Marcos. E é interessante o detalhe de que esse acordo foi feito pelo Estado. E aí independe da questão do gestor, tem que ser arcado, né, esse compromisso, até porque algumas categorias já estão com esse escalonamento já na fase final. Ou seja, já faltam poucas parcelas. Agora, Marcelo, vamos falar de uma coisa que desde ontem a gente já começou a falar, que nós exibimos ontem a primeira reportagem da série que trata da situação do setor penitenciário do Piauí. Documentos, relatos e principalmente imagens que demonstram a grave realidade de presídios no estado. Hoje, mais denúncias. Você vai ver que muitos recursos já foram destinados à Secretaria de Justiça para investimentos no sistema carcerário. Mas relatórios do Ministério Público e da OAB apontam irregularidades em quase todas essas ações. Dinheiro público que não serve para o que deveria servir. É o que você confere agora na segunda reportagem da série O Caos do Sistema, com produção de Aline Urquiza e reportagem de Felipe Pereira. Vamos conferir. Em visita à penitenciária Vereda Grande, no município de Floriano, a nossa equipe observou já na parte externa algo estranho. Ao lado do portão principal, existe uma escada que poderia facilitar uma fuga ou resgate de presos. Lá de cima, veja a proximidade dos detentos com o muro. E mais, dezenas deles caminham tranquilamente nessa área, como se estivessem em casa. Eles seriam considerados de confiança. Nos pequenos buracos, os detentos sinalizam a falta de espaço nas celas. Em cada uma, teriam mais de 30 pessoas. Quando a gente observa situações como essa, de superlotação, parece que o problema é a falta de recursos destinados para o sistema prisional. Não é. Veja como o nosso dinheiro é mal investido nessa área, que vale a pena lembrar, também faz parte da segurança pública. Segundo o documento do Ministério Público, mais de 2 milhões de reais foram destinados em 2009 para a ampliação da casa de custódia. Seriam abertas mais 80 vagas. Mais de 1.300.000 reais foram pagos à construtora Lira Coutinho, vencedora da licitação. Só que a obra parou assim, longe de ser concluída. O parecer técnico do Ministério Público aponta que áreas concretadas ficaram pela metade, expostas e totalmente danificadas. A ação civil pública denuncia que as obras resultaram em graves irregularidades e os recursos foram esgotados, causando prejuízo aos cofres públicos. O Ministério Público quer saber onde foi parar o restante do dinheiro destinado à obra. Acreditamos que houve uma não previsão orçamentária e isso contribuiu para a não conclusão das obras, né? E o que resulta na apropriação indevida de verbas, né? A má gestão da coisa pública, assim como um todo. O Ministério Público pediu a condenação de 2 ex-secretários de Justiça e dos responsáveis pela construtora e ainda a devolução do dinheiro pago na obra. Nós procuramos o secretário de Justiça da época, Henrique Rebelo. Ele explica o que teria acontecido. Realmente foram colocados esses recursos, a empresa fez, hoje está em torno de 70% de conclusão, mas simplesmente o Estado do Piauí, na época, entendeu na administração que não havia recursos para que pudessem serem colocados para a continuidade daquelas obras. Eu, por alguns momentos, levei o conhecimento do governador na época, Wilson Martins, mas havia outros problemas no Piauí, outras situações que precisavam acontecer. Outra obra que, se continuar, muita coisa vai precisar ser refeita é a da penitenciária de Campo Maior. Ela começou em 2009, mas foi abandonada. Quase 400 mil reais chegaram a ser usados. Enquanto isso, a violência ameaça quem está sob a responsabilidade do Estado e vive em um sistema superlotado. Quase que eu morro, a minha sorte foi que eu consegui me soltar, eles me agarraram, eu consegui me soltar. Estavam armados? Estava, com ferro. Estava armado. Aí bati na grade, larguei o pé na grade e comecei a chamar um agente que fica assim chama praça, né? Aí eu comecei a gritar. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, 14 milhões de reais há 7 anos estão disponíveis para fazer um novo presídio no estado, mas não foram usados. 2 licitações realizadas para a construção dessa unidade penitenciária foram anuladas.
uma delas, inclusive, anulada na atual gestão. Falta eficiência do poder executivo, eficiência do governo na realização de uma licitação que não tem nada de complexa, para que possamos aplicar esse recurso e, se não resolver, mas minimizar a grave situação que vivemos hoje no sistema penitenciário do estado do Piauí. Enquanto isso, como não são abertas novas vagas no sistema prisional, na central de flagrantes, mais presos estão ameaçados. Aqui é como um micro-ondas, né? Os presos vão se amontoando, não tem nenhuma ventilação e chega ao ponto que os presos mesmo decidem, se colocar mais alguém a gente vai executar. Se você pensa que as denúncias param por aí, espera só o próximo bloco do Piauí TV Primeira Edição. Tem até uma máquina de produção de leite à base de soja que custou mais de 2 milhões de reais, mas teria funcionado apenas no dia do lançamento do projeto. Muitas denúncias, muitas irregularidades. Essa foi a primeira parte da reportagem de hoje da série O Caos no Sistema. Nós ouvimos aí o ex-secretário de Justiça do Piauí, Henrique Rebelo. Foi citado também na reportagem a ex-secretária Cléia Coutinho Maia, que foi procurada nas últimas semanas pela nossa produção. Insistentemente, nós não conseguimos contato com ela e também com a construtora que foi citada aí na reportagem. Também não conseguimos contato, inclusive, com o advogado dessa construtora. Daqui a pouco tem mais problemas, mais denúncias na segunda parte da série O Caos no Sistema. E ainda nessa edição... Voltamos com o Piauí TV Primeira Edição, falando já sobre a série O Caos no Sistema, aqui no sistema prisional do Piauí. Aline? Pois é, ontem a gente mostrou mais um exemplo da falta de investimentos no sistema carcerário. No caso da deficiência na segurança da penitenciária de Esperantina, que a gente mostrou, a vigilância de parte do presídio é feita por gansos. Olha só as imagens dos gansos. Nós constatamos esse fato aí em primeira mão. Isso repercutiu nacionalmente. Sobre esse assunto, a direção da unidade disse que utiliza esses animais há 2 anos e meio. E, de acordo com o diretor interino, Agnaldo Lima, eles se exemplaram numa experiência adotada em outros estados. A presença dos gansos numa área específica da penitenciária já conseguiu evitar uma tentativa de fuga no ano passado, que deveria ser feito aí pelos agentes. A Secretaria de Justiça informou que vai reforçar o número de policiais nas unidades. Na de Esperantina, por exemplo, serão mais 3 policiais. Bom, estamos agora com a série O Caos no Sistema. Na primeira parte da reportagem de hoje, foram denúncias de dinheiro público que é desperdiçado, mal utilizado ou que sumiu. E tem caso em que o Ministério Público quer saber onde foi parar o dinheiro que deveria ser aplicado em penitenciárias. Na segunda parte da reportagem, mais denúncias exclusivas. Mais indícios de irregularidades. Em 2011, segundo o Ministério Público, a Secretaria de Justiça gastou pouco mais de 2 milhões de carne para os detentos. Em 2012, para o mesmo produto, foi desembolsado mais de 8 milhões de reais. Em apenas um ano, o aumento foi de 268%. Nós fizemos os cálculos. Com esse valor, daria para comprar 449 toneladas de carne de primeira. Daria para alimentar mais de 9 mil pessoas durante um ano. Quantidade quase 3 vezes maior que o número de detentos que o sistema prisional tem hoje. O Ministério Público pediu a suspensão da compra, mas a recomendação não foi cumprida. São dados de relatórios elaborados pela Controladoria Geral do Estado. São várias provas, inúmeros documentos, nós estamos estudando e várias ações já foram propostas e outras irão ser ajuizadas. Pode acontecer. Os gestores serão penalizados administrativamente e civilmente, né? A perda dos direitos políticos, o ressarcimento, o pagamento de multas. O fato de se estabelecer um registro de preço dentro da esfera administrativa pública, isso não quer dizer que, estabelecendo-se um teto, no caso, estabeleceu-se 8 milhões, mas que não se gastaria esses 8 milhões. Nós pedimos ao Tribunal de Contas que analisasse o que foi dito e ele analisou, tornando improcedente totalmente, por unanimidade. Essa denúncia não tem nenhum cabimento. Enquanto isso, as esposas dos detentos denunciam a qualidade da comida, inclusive da carne. A comida, você pega o arroz, você joga na parede, ele fica. A carne é branca, que é vermelha, ela é branca. Nós tivemos acesso a esse vídeo gravado no início desse ano.
Ele mostra a facilidade de abastecer um carro particular com cartão que deveria ser usado apenas para veículos da Secretaria. Carro sendo abastecido com cartão da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Tem particularidade aí? Eu abasteci logo. Pegar a minha comum, tirar qualquer um. Para Nos últimos 8 meses do ano passado, ou seja, no governo anterior, a Secretaria gastou R$3 milhões com combustíveis. A denúncia é do Sindicato dos Agentes Penitenciários. O apresentador do Piauí TV Primeira Edição e editor de texto da série de reportagens, Marcelo Magno, tentou contato com a ex-secretária de Justiça, Ana Paula Mendes Araújo de Carvalho. Enquanto todo esse dinheiro era gasto com combustível, vamos lembrar desse flagrante que o repórter Marcos Teixeira fez no ano passado. Um carro da secretaria estava no prego. Nós encontramos abandonado no pátio de uma penitenciária. O motor foi retirado e até mesmo um enxame se instalou aqui. Em vez de consertar o carro, segundo o documento do MP, a Sejus gastou em 4 anos mais de R$2 milhões com o aluguel de veículos. Segundo o Ministério Público, no mesmo período, não adquiriu nenhum carro para a frota própria da Secretaria. O Ministério Público identificou irregularidade nesse e em vários gastos envolvendo transporte que resultam em prejuízo para os cofres públicos. Também encontramos indícios de superfaturamento no orçamento de material de limpeza e comida dos fornecedores da Secretaria de Justiça. De um lado, a planilha com as compras do meio do ano passado, do outro, do início de 2015. Os mesmos itens nas duas tabelas apresentam valores completamente diferentes. O valor do contrato do início desse ano representa mais que o dobro do efetivado no ano passado. O Ministério Público também interviu nesse caso, conseguiu anular o contrato. O nosso compromisso é comprar com a empresa que ganha a licitação, que está fornecendo o produto, e se há alguma denúncia ou alguma irregularidade, qualquer irregularidade é nosso compromisso apurar. Até agora não chegou ao nosso conhecimento nenhuma irregularidade com relação a isso. Então, se há ou não há esse tipo de questionamento, nosso compromisso, eu tomando conhecimento agora, também vou analisar a questão junto com a assessoria técnica. Em 2003, a Secretaria de Justiça gastou mais de R$2 milhões para comprar esta máquina, que produz leite à base de soja. Por isso, é conhecida como vaca mecânica. Ela foi instalada no presídio de Bom Jesus, região de maior produção de grãos do estado. O Sindicato dos Agentes Penitenciários denuncia que o equipamento está abandonado. A máquina, conhecida como a vaca leiteira, funcionou apenas um dia, que foi no dia da inauguração do presídio de Bom Jesus, a abertura do presídio e daquele projeto que estava entrando em vigor através da produção da soja. Então foi um único dia que realmente funcionou. O ex-secretário de Justiça rebate também essa acusação. Esse projeto funcionou muito bem de 2003 a 2008, que já não estava mais na nossa gestão. Em 2008 eu já não me encontrava mais lá. Quando retornamos em 2011, nós encontramos a máquina quebrada, o projeto parado. Entramos em contato por diversas vezes com a empresa que forneceu os equipamentos, que é uma empresa do Paraná. A empresa nos respondeu que a máquina estava já, não havia peças de reposição e o prazo de validade já havia acabado para fazer essa reposição e que não havia mais peças nesse sentido. E, infelizmente, esse projeto ficou dessa forma. Tanto dinheiro público destinado, mas mal empregado. Isso quando usado. Ou, para piorar, segundo o Ministério Público, desviado. De um lado, superfaturamento. Do outro, superlotação. A questão é saber se o nosso dinheiro consegue recuperar quem hoje vê o sol se pôr assim, mas que um dia deve voltar para a sociedade. Uma cadeia que entra droga, certo? Você é espancado, você é oprimido. Cadeia nenhuma desse tipo aí não recupera ninguém, não. Cadeia desse tipo aí faz fazer você fazer mais coisas erradas ainda. Pois é, sobre a denúncia de superfaturamento em combustíveis, eu consegui falar com a ex-secretária de Justiça, Ana Paula. Ela ficou de nos mandar uma resposta oficial, mas até agora não chegou. E amanhã tem mais reportagem da série O Caos no Sistema. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, até